Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Moacir e hoje quero trazer para vocês algumas informações relevantes sobre pandemias. Por que pandemias, pessoal? Porque é o assunto do momento. Então você liga a TV, pega o jornal, entra no WhatsApp, no Instagram, Facebook, redes sociais, boca a boca, todo mundo está falando de pandemia. E a pandemia é justamente causada pelo novo coronavírus, pessoal. E essa pandemia ela tem causado aí um certo medo em todo mundo. E não é para menos, pessoal. O vírus causador da Covid-19 hoje, vamos pegar os dados de hoje, porque esses dados atualizam a cada momento. Mas hoje, dia 31 de março do ano de 2020, esse vírus ele já infectou mais de 700 mil pessoas em diversos países. E quando a gente fala assim, diversos países, quer dizer que estamos falando de uma pandemia, ou seja, uma escala global, uma infecção global. Diferente, por exemplo, da dengue, que é uma doença perigosa, que mata, com certeza ela mata, mas é uma doença que é regionalizada. Nós temos os surtos epidêmicos, que acontecem de tempo em tempo, mas são em regiões específicas e não numa escala global. Certo, pessoal? Então, hoje quero comentar com vocês algumas das pandemias, as pandemias principais que aconteceram durante aí, todo o acervo histórico que nós temos, e o acervo biológico, até porque nós estamos falando de doenças que são causadas por vírus e doenças que são causadas também por bactérias, O interessante, por exemplo, dessa pandemia é que nós vamos aprender muita biologia aí, Nós vamos aprender bastante biologia, principalmente sobre as formas de transmissões, a transmissão viral que acontece tanto do Covid-19 quanto do influenza ou de qualquer uma outra doença viral que aconteça ou uma doença bacteriana. Pessoal, nesse canal, vou deixar para vocês uma playlist, temos a aula número 1, que fala exclusivamente de vírus. Então lá, por exemplo, nós temos as características gerais, como eles conseguem se reproduzir, como que eles entram na célula, o tipo de célula específica, o que é um vírus de RNA, o que é um vírus de DNA, o que essa enzima transcriptase reversa faz. Ou seja, temos aí uma aula completa. Então volta lá na aula número 1, assiste aquela aula número 1 e hoje nós seguimos para a nossa aula número 2 sobre pandemias. Bem, antes de começar, o que nós temos que saber então? Coisa que vocês já sabem, Tá aí na mídia, tá nas redes sociais, tá nos grupos de WhatsApp. Tem muitas informações que não são verdadeiras, mas se tem uma informação, por exemplo, falando que um vírus é um organismo acelular, que ele só tem uma atividade biológica, ele só é perigoso se ele estiver dentro de uma célula, ou seja, ele depende de uma célula para a sua reprodução. Então vamos pensar assim, um vírus é um cara, por exemplo, muito pequeno, microscopicamente, ele é muito pequeno, muito menor do que uma bactéria que já é pequena. E esse cara, por exemplo, o que ele tem aí de básico? Tem uma cápsula, uma capa de proteínas, vamos falar dessa capa aí no decorrer das próximas aulas. E ele tem um material genético, ou ele tem DNA, ou ele tem RNA, ou ele tem, por exemplo, os dois, Como, por exemplo, alguns vírus, como o vírus da vaca louca, ele é um vírus, por exemplo, que tem tanto DNA quanto RNA. Vírus de RNA, pessoal, são vírus que conseguem, digamos que, ter uma mutação mais facilitada. E quando eles têm mutação, eles tornam-se mais perigosos. Por quê? Porque as vacinas, elas são muito difíceis de se conseguir obter um resultado legal, cara, porque eles mudam o seu formato de tempo em tempo. Exemplo, vacina para o influenza. Todo ano você tem que produzir uma vacina diferente, Por quê? Porque é um vírus de RNA. A cura para o AIDS, então você não tem, por exemplo, por quê? Porque o vírus sofre mutação. Deixa eu pegar, por exemplo, agora o Covid-19. É um vírus de RNA? Sim. Só que é um vírus, por exemplo, que nós não temos ainda todas as informações sobre ele. Ele é um vírus, por exemplo, que nós temos de 4 meses para cá, uma interação entre vírus e humanos. Tanto é que os artigos, eles evidenciam que houve um processo de seleção natural, tanto da transmissão para os animais e depois para a transmissão para os seres humanos. Um artigo bem legal saiu esse mês aí na revista Nature. Certo, galera? Então vamos lá. Primeira coisa então que nós temos que lembrar aqui na aula. O vírus existe, é microscópico, é perigoso e já causou aí algumas pandemias, e sobre essas pandemias nós vamos comentar aqui no decorrer desta aula. Então, já relembrando, nem apenas ou não só os vírus são causadores de pandemias. Pode ser qualquer outro patógeno, qualquer outro organismo que possa aí, caracterizar uma infecção e agravar aí resultados não tão positivos, mais resultados negativos do que positivos. Especificamente sempre negativos. Certo, galera? Vamos lá então. Primeira pandemia que eu quero comentar com vocês é sobre a pandemia chamada de peste bubônica. Certo, pessoal?
Essa peste bubônica ela é causada por uma bactéria. Veja lá, uma bactéria também é um organismo pequeno, microscópico, mas já é um organismo pertencente a um reino. Então, por exemplo, você tem lá o reino das bactérias, reino das plantas, reino animal. Então você tem um reino específico que ela está lá agrupada. Então é um organismo unicelular procarionte. Nesse caso da peste bubônica, né, nós temos aí uma pandemia que ela foi causada por quem? Ela foi causada aí, pessoal, pelo contato dos seres humanos com pulgas e roedores infectados, né? Nesse caso, as pulgas elas fariam aí esse processo de intervenção entre o animal infectado e o ser humano. Presente então em roedores, né? Se pegar, por exemplo, um rato, né, um esquilo, qualquer roedor, ele pode estar infectado pela peste bubônica e essas pulgas elas podem fazer aí essa transmissão animal-homem entre bactérias. Vamos lá, pessoal, tem sintomas dessa peste bubônica? Tem sintomas sim. Quais são os sintomas? Inchaços nos gânglios linfáticos, né? Pode ter inchaço nas virilhas. Você pode ter, por exemplo, inchaços na axila, inchaços no pescoço. A febre é bem comum, calafrios, dor de cabeça, fadiga, dor muscular, enfim. É uma doença que causa complicações que não são nada interessantes. Elas causam um certo desconforto. Historicamente, pessoal, essa doença também é chamada de peste negra, né? Então, se pegar, por exemplo, na internet, na literatura, você sempre vai ver, por exemplo, a máscara dos médicos, né? Tem até um contexto legal de que os caras usavam aquela máscara de bico, né? Procurem na internet que é bem legal essa história sobre. Então, ó, a peste negra, pessoal. E essa peste negra, que é, no caso, a mesma peste bubônica, ela assolou a Europa lá no século XIV, matando aí aproximadamente entre 75 e 200 milhões de pessoas na antiga Eurásia. Então é uma doença do século XIV, século XIII, século XIV. No total, pessoal, essa praga ela chegou a reduzir a população. Em números, por exemplo, 450 milhões de pessoas, ela foi reduzida a 350 milhões. Então, aproximadamente, se cai 100 milhões aí numa pandemia. Então, doença muito perigosa é a peste bubônica. Pessoal, ainda tem peste bubônica rodando por aí? Tem, pessoal. Infelizmente, ainda tem. Se você procurar aí na literatura, você vai ver que existem pessoas que ainda morrem dessas complicações, ou dessa complicação até os dias atuais. Vamos lá, pandemia número 2, varíola. Já ouviu falar da varíola? Bem, já deve ter ouvido, né? Se você nasceu aí na década de 80, ou se você já tinha uma certa idade na década de 80, talvez você vai lembrar aí quando essa doença foi praticamente erradicada do Brasil. Mas essa doença, pessoal, ela atormentou a humanidade aí por mais ou menos aí 3.000 anos. Né? A gente pegar, por exemplo, o faraó Ramsés II, a rainha Maria II da Inglaterra, o rei Luís VI da França, todos esses indivíduos, eles foram vítimas aí da varíola. E esse vírus ele era transmitido de pessoa para pessoa através do quê? Através das vias respiratórias. Então você tinha lá febre, você tinha erupções na garganta, erupções na boca, no rosto, até que você teve, né, depois de muito tempo, a gente pegar, por exemplo, a vacina, ela foi produzida a partir da varíola bovina, né? Tem um vídeo para vocês nesse canal que fala sobre a produção da vacina, mas resumidamente, nós temos então um cientista que observou, né, que as ordenhadeiras, né, elas não desenvolviam a varíola, no caso, a varíola mais perigosa, vamos dizer assim. Desenvolviam uma espécie de varíola mais branda. E a partir daquela observação, verificou-se que era possível, então, produzir, né, uma vacina específica baseada na varíola bovina. E depois, como os organismos, né, no caso, os seres humanos, conseguiriam reagir aí para a varíola. E, enfim, né, teve-se um programa, tal. E aí chegou na década de 80, justamente como eu falava anteriormente, temos aí a doença que foi praticamente erradicada. Primeira lição, né? Lição número 1, cara, um vírus ele é erradicado, uma doença é erradicada, vírus, bactérias, tá? Para sempre? Não exatamente, pessoal, doenças elas voltam. Pega, por exemplo, ó, sarampo, né? Sarampo. Até tempos atrás, né, o sarampo era uma doença que já não existia, né? Estava erradicada praticamente do Brasil. Não faz nenhum mês, né, ou semanalmente ainda está tendo, né, em algumas regiões, né, campanhas de vacinação contra o sarampo. Por quê? Porque o sarampo voltou. E ele volta por quê? Porque esses vírus, essas bactérias, elas sofrem mutações. E quando sofrem mutações, eles voltam mais agressivos. E aí o nosso sistema imunológico, o nosso sistema imunológico é o que defende o nosso organismo contra agentes infecciosos. As células de memória elas já não conseguem relembrar, né? Lembrar, por exemplo, como destruir aquele organismo. E é por isso que nós vamos ser infectados, né, por outras doenças que podem surgir. Né? Exemplo, por exemplo, fica estranho de falar assim, né? Mais algumas doenças virais, né, que nós vamos comentar aí, né, acrescentar no decorrer dessa aula, certo? Terceira pandemia, pessoal, lá no ano de 1817, né, talvez seja a primeira epidemia global de cólera.
Essa cólera, pessoal, também é causada por uma bactéria. Então veja lá, ó, primeira, nós falamos então, pandemia da peste bubônica, eram bactérias. Segunda, a pandemia, no caso da varíola, que era um vírus. Terceiro, pandemia de cólera, também agora por bactérias. Então a bactéria de nome Vibrio colérico, ela sofre mutações e causa novos ciclos epidêmicos de tempos em tempos. Então até os dias atuais, ela até pode ser considerada uma pandemia. Por quê, pessoal? Veja lá. Se você consome água, se você consome alimentos, se você consome, por exemplo, qualquer um desses dois que estejam contaminados por essa bactéria, você pode contrair, né, pode desenvolver essa doença. E isso aí acontece em quais países? Os países que são mais pobres, os países de terceiro mundo, os países em desenvolvimento. Né? Se pegar, por exemplo, no Brasil, você tem casos aí de surtos na doença em áreas que estão mais pobres. Né? Se pegar, por exemplo, tanto no Haiti, no ano de 2010, né? Se pegar o Iêmen, cara, o Iêmen, veja só, a gente está em 2020. Em 2019, o Iêmen ele teve aí mais de 40 mil pessoas que morreram devido à enfermidade. Então veja que é uma doença perigosíssima. Vem lá desde 1817 até o ano de 2020. O que acontece quando a pessoa contrai cólera, pessoal? Ela vai ter diarreia, ela vai ter cólica, ela vai ter enjoo. Tem vacina contra essa doença? Tem vacina. Porém, infelizmente, ela não é 100% eficaz. E aí você tem que fazer um tratamento com antibióticos. Né? Mas o ideal mesmo é que você tenha condições de higiene para evitar, né, a contaminação aí por este indivíduo. Nossa quarta pandemia, pessoal, nós vamos falar da gripe espanhola. Então já vamos pensar assim, né? Gripe espanhola, né? Por que tem esse nome? Primeira coisa, pessoal, ano 1918. Então o que aconteceu no ano de 1918? Você é bom de história? Então vamos lá. Primeira Guerra Mundial. Em plena Primeira Guerra Mundial, né, houve, por exemplo, contato físico entre os soldados, né, soldados, população e tal. E aí, pessoal, esse contato físico facilitou a dispersão desse vírus, né, do vírus, no caso, que nós conhecemos aí até os dias atuais, que é a influenza. Então, até então, as pessoas não tinham a ideia de como a gripe ela era perigosa. Essa gripe, sim, pessoal, é perigosa, né? Ela está entre as 5 doenças que mais matam no mundo. A gripe espanhola, por exemplo, ela matou até mais do que o número de mortes, né? As pessoas morreram mais de gripe espanhola do que na própria Primeira Guerra Mundial. Então acredita-se que em números que foram jogados e observados aí na história, entre 40 e 50 milhões de pessoas, né, com certeza morreram da pandemia da gripe espanhola. Vamos lá, por que não é gripe espanhola ou por que é gripe espanhola? Por que chamamos deste nome? Pessoal, Guerra Mundial, Espanha, ela era neutra. Então quem trazia as informações era quem? A imprensa espanhola. E aí recebeu o nome de gripe espanhola. Mas os históricos dizem que talvez essa doença ela tenha se originado na América. Como, por exemplo, os meios de comunicação voltavam as informações para a guerra, né, para não deixar, por exemplo, a população apavorada. Você já está apavorado com a guerra, e aí você fica apavorado com a guerra e com a gripe, e aí vira, por exemplo, uma bagunça. Então quem fazia a divulgação era a imprensa espanhola, consequentemente recebeu o nome de gripe espanhola. Certo, pessoal? Vamos lá. Essa doença, então, mais de 1/4 da população mundial na época ela foi afetada. Se a gente pegar, por exemplo, o presidente do Brasil, né? O presidente Rodrigues Alves, ele morreu, no caso, no ano de 1919, morreu do quê? Morreu de gripe espanhola. Então esse vírus, por exemplo, acredita-se, né, que ele possa ter se originado tanto na América ou não é de consenso, né? Se pegar, por exemplo, alguns históricos dizem que ele veio da Europa, outros que ele veio da América e tal. Mas, por exemplo, esse vírus ele surgiu, certo? E aí quando ele chegou no Rio de Janeiro, né, ele chegou, por exemplo, aí de barcos, né, provavelmente navios, né, transatlânticos, e ele chegou lá, por exemplo, em Recife, Salvador, e depois no Rio de Janeiro, e aí se alastrou aí pelo país inteiro. Então você tinha aí muitos sintomas que eram parecidos aí, pessoal, com esse vírus que é o atual, que é o SARS-CoV-2. E na época não existia cura, né, doença viral. Em São Paulo, por exemplo, né, a população tem um fato até interessante, né? Durante a gripe espanhola, né, as pessoas elas inventaram diversas fórmulas, né, que no desespero mesmo, né, de tentar conter a doença, né, alho, por exemplo, máscaras, né, as máscaras no nariz deixando os olhos expostos e tal. Mas dizem por aí que no Brasil, por exemplo, a cachaça ela teve uma ação aí importante. Não que ela foi eficaz, pessoal, mas por exemplo,
na busca de um remédio caseiro, né, os caras buscavam lá, por exemplo, cachaça com limão e mel, e aí provavelmente é onde possa ter surgido a caipirinha, né. Então veja que o brasileiro ele foi lá tentar buscar uma cura aí, meio na forma autodidata, acabou desenvolvendo aí uma cachaça, certo? Tem eficácia? Tem zero de eficácia, mas está na história e é interessante nós comentarmos. Pessoal, esse vírus então é um vírus de RNA, que é a influenza. Até nos dias atuais nós temos aí variedades desses vírus, né? Como por exemplo a próxima pandemia que nós vamos comentar, que é o H1N1. E esses vírus que apresentam RNA são vírus que são difíceis de você obter um tratamento específico. Por quê? Porque eles sofrem mutação de tempo em tempo. Se a gente pegar, por exemplo, o vírus do H1N1 tem uma vacina? Tem a vacina, estamos em campanha de vacinação justamente agora. Mas todo ano você precisa produzir uma vacina de acordo com o vírus, né, o último vírus que circulou no mundo. Então veja, por exemplo, que todos os anos você precisa produzir uma nova vacina. Ninguém pega a gripe 2 vezes no ano, você pega uma vez, né, ou você não pega porque você é imunizado. E aí vamos ter aí algumas complicações, né? Lógico que fica estranho, né? Mas logo vamos descobrir aí a cura para o SARS-CoV, né? Causado aí pelo coronavírus e tal. E isso aí vai ser importante para nós atribuirmos nas nossas aulas de biologia. Vamos lá, pessoal, pandemia número 5, H1N1. Conhecida como a gripe suína, o H1N1, ele teve o primeiro caso, né? Ou foi o primeiro causador da pandemia do século XXI. Então o vírus ele surgiu lá no México, no ano de 2009, certo, pessoal? E ele espalhou aí rapidamente aí pelo mundo e ele levou uma série de pessoas, né? Ele acabou levando, infelizmente, aí uma série de pessoas, né? Hoje o que se vê muito, você vê muitas informações, né, que são baseadas no H1N1 com o SARS-CoV-2, mas são completamente diferentes, né? E as proporções que são comparadas, né, elas são diferentes. Isso é importante, pessoal. Os meios de comunicação eles são excelentes, né, formas de você transmitir conhecimentos, né, construir conhecimentos, mas desde que eles sejam utilizados aí com uma certa responsabilidade. Essa doença, então, pessoal, ela vai acontecer, né, por meio de contágios, né, gotículas respiratórias, né, no ar ou em superfície contaminada. E aí você tem os sintomas que são parecidos, né, os sintomas de doenças virais, elas são sempre parecidas, né, a grande maioria, que é febre, tosse, dor de garganta, calafrio e dor no corpo. Bem, galera, se nós pegarmos então peste bubônica, o H1N1, a gripe espanhola, cólera, são todos exemplos aí de pandemia, né? E essas pandemias então, né, foram importantes para nós verificarmos, né, como que se dá, né, esse contágio e o que nós podemos aprender aí de uma pandemia para outra. Hoje, por exemplo, nós temos a pandemia, né, do Covid-19, né, o coronavírus. Nós já sabemos, né, pessoal, que são sintomas de dor de garganta, tosse, febre, dificuldade para respirar. Então, por exemplo, vai espirrar, né, vai gotículas de saliva. O material, por exemplo, ele pode ser contaminado quando a pessoa leva a mão na boca, nariz, olhos, assim sucessivamente. A grande quantidade de pessoas que já foram infectadas, né, como disse no começo desse vídeo, 700 mil pessoas. Provavelmente a ciência ela trabalha incansavelmente, ela vai desenvolver uma forma de controlar aí essa transmissão, né? Logo logo teremos aí uma forma de imunizar todos os seres humanos. E isso vai ser importante, pessoal. Até porque nós precisamos investir o quê? Precisamos investir em saúde, precisamos investir em pesquisa, precisamos investir na educação. Então, galera, volta lá no vídeo número 1. Veja lá, por exemplo, o que é um vírus. A estrutura é importante nós compreendermos isso aí, porque é um assunto do nosso cotidiano. Compara vírus, compara bactérias, né? E aí veja, por exemplo, como que elas estão ligadas com todas as nossas ações do dia a dia. Na próxima aula, pessoal, eu quero trazer para vocês aí um pouquinho sobre um artigo que eu li na internet, e esse artigo falava sobre a origem desse coronavírus que agora ataca seres humanos. É um vídeo bem legal e eu quero trazer para vocês e aguardo vocês até a próxima aula. Pessoal, vocês já sabem, siga as redes sociais, inscreva-se no canal e não perca nenhuma atualização.